Iniciando então o estudo de História da Igreja, estamos no livro 6, a Guerra Santa Católica contra anabatistas, muçulmanos e pagãos. Vamos ao item 80 do nosso material didático, na página 129. Bom, sempre lembrando, estamos fazendo uma cronologia, né, da história e vamos agora estudar o ano 1154. Bom, contextualizando os tópicos que nós estudamos nos itens anteriores, nos anos anteriores, o último tópico que nós estudamos, o item 79, foi o ano 1187, ou seja, 7 anos, ano 1187, quando os católicos perderam Jerusalém. No ano 1184, os anabatistas foram condenados pelo Papa. E nesse período, o que está acontecendo é uma grande perseguição às igrejas anabatistas. Então, nesse período agora, nós vamos estudar no item 80, o martírio de um pastor anabatista chamado Gerhard, um homem que ele esteve pregando principalmente na Inglaterra e na Alemanha. Eu tenho falado com vocês sobre um grupo anabatista, ou seja, sempre lembrando que a Igreja Católica chamava de rebatizadores, mas que iam dando nomes normalmente ligados a algum líder, né? E tinha os paulicianos, que é o que eles chamavam. Então, o comentário que eu coloquei aí, do historiador John Christian, um historiador conceituado, ele conta exatamente a história das igrejas rebatizadoras, ou das igrejas anabatistas, ou ainda das igrejas batistas. Ele diz: depois do ano 1000, os paulicianos começaram a aparecer na Inglaterra. Olha, eu falei para vocês, os paulicianos eram uma igreja cristã, que a Igreja Católica dava esse nome, né? Nós encontrávamos eles na Rússia, na Armênia principalmente, mas eles sempre fugindo de um lado para outro. Então esse historiador diz que no ano 1000 eles chegaram na região da Inglaterra. Em 1054, um grupo de alemães migrou para a Inglaterra, exilado pela perseguição, ou seja, de acordo com o príncipe, né, nesse período teve uma perseguição na Alemanha, então eles fugiram para a Inglaterra. Então chegavam, né, como pessoas novas que não eram conhecidas e procuravam algum lugar isolado, às vezes dentro de alguma floresta, como esse historiador John Christian fala, né, de igrejas que viviam em regiões completamente isoladas. Ok? O comentário prossegue. Uma parte deles se estabeleceu em Oxford. William Milberg fala do terrível castigo concedido ao pastor Gerhard e ao povo, ou seja, esses cristãos que chegaram em Oxford, os ingleses eles tinham instrução para igrejas anabatistas, a Igreja Católica chamava de herege, e eles diziam, tem que matar essas pessoas, né? 6 anos depois, outra companhia de paulicianos entrou em Oxford. Henrique II, que era o rei da Inglaterra nesse período, que foi rei de 1154 a 1189, ordenou que fossem marcados na testa com ferros quentes, como se marca um animal, né? Chicoteados publicamente nas ruas da cidade, para que suas roupas fossem cortadas nos cintos e transformadas em campo aberto. As aldeias não deveriam lhes oferecer abrigo ou alimento, e pereceram uma morte prolongada de frio e fome. Ou seja, eles não podiam ficar nas terras de ninguém. O comentário prossegue. Agora na página 130.
Desde cedo, uma igreja batista, veja, ele já está chamando aqui os paulicianos de batistas, que eles eram chamados tanto de paulicianos, quanto de anabatista, quanto de batista. Por que dessa variação? Eu escolhi o termo anabatista para identificar a igreja na história. Mas nós sabemos que na história eles não gostavam de ser chamados de anabatistas. Mas como a maioria dos documentos chama eles de anabatistas, então eu, historicamente, tenho que colocar como eles eram identificados, tá ok? Mas lembrando que anabatistas significa rebatizadores. Então aqui o historiador já identifica eles não como anabatistas, mas como batistas, como batizadores. Qual é a diferença? A Igreja Católica acusava eles de estarem praticando um rebatismo. Por isso, anabatista, que significa rebatizadores. Mas eles diziam o seguinte: não, nós não somos rebatizadores, nós somos batizadores. A Igreja Católica acusava de rebatizadores porque as pessoas que foram batizadas na Igreja Católica quando recém-nascidos, ele crescia, aceitava Jesus nessas igrejas, eles diziam que não, aquele batismo de recém-nascido não vale. Então, nós vamos te batizar. Enquanto a Igreja Católica dizia, você está rebatizando, porque ele já foi batizado. E eles diziam, não, nós não estamos rebatizando, porque batismo de recém-nascido não tem valor. Então, aqui o historiador já chamou eles de batistas. Então, olha, então, prosseguindo na página 130. Desde cedo, uma igreja batista estava localizada em Cliff Hill. É uma região, né, que é conhecida até hoje na Inglaterra. Os batistas ingleses mencionam constantemente esta igreja como tendo sua origem muito além da Reforma, ou seja, muito antes da Reforma. Bom, aqui, veja, eles estão lá na Inglaterra em 1154. A Reforma vai acontecer lá em 1517, a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, lembre-se, todas aquelas igrejas continuaram batizando o recém-nascido. Então, mantiveram o batismo católico, mantiveram o batismo da Babilônia apocalíptica. O historiador prossegue. O historiador Goldby parece dar uma representação justa dos fatos. Ele diz, temos evidências confiáveis de que uma igreja separatista, explicar para vocês aqui o termo separatista, é um termo que ele vai ser usado pelos historiadores da Inglaterra para descrever as igrejas anabatistas. Ou seja, elas eram separadas da Igreja Católica, depois separadas da Igreja Anglicana, separadas da Igreja Metodista, separadas da Igreja Luterana, separadas da Igreja Presbiteriana. Então, elas passam a ser chamadas também de separatistas. Além de paulicianos, anabatistas ou batistas, eles são chamados na Inglaterra também de separatistas. Vocês verão que esse termo vai ser utilizado diversas vezes na história. Então ele diz, temos evidências confiáveis de que uma igreja separatista e provavelmente uma igreja batista, ou seja, uma igreja separatista que só batizava adulto, esse é o significado do termo batista, existe há vários séculos em um local isolado de Cheshire, nas fronteiras de Lancashire, a cerca de 1.600 quilômetros de Warrington. Nenhum local poderia ser melhor escolhido para, presta atenção, ocultação. Por que ocultação? Porque ela estava fugindo da perseguição da Igreja Católica. Por isso, ocultação, tá bom? Então, nenhum local poderia ser melhor escolhido para ocultação do que o local em que estava a antiga capela. Eles chamam de capela porque às vezes ele não consegue diferenciar, mas é uma igreja que não é católica. O historiador prossegue. Removido de todas as vias públicas, cercado por uma densa floresta,
proporcionando fácil acesso a 2 municípios. Cliff Hill estava admiravelmente situado para a construção de uma, que ele já botou entre aspas, né, capela, uma capela ilegal, ou seja, uma igrejinha ilegal, porque a Inquisição Católica, ela não aceitava essas igrejas, né? A antiga capela construída neste local era tão construída que os adoradores surpresos tinham meia dúzia de maneiras secretas de escapar dela. E por muito tempo se mostraram um local de encontro adequado às diversas fortunas de um povo odiado e caçado, né? Ou infortúnios, né? As pessoas que eram odiadas pelos católicos e caçadas. E como nós estamos vendo, os reis, eles tinham que obedecer à ordem do Papa, porque o Papa ameaçava, em alguns casos, esses reis, se eles não ajudassem a perseguir essas igrejas, dizendo até que ia deixar a alma do rei no purgatório. E dizendo que essas igrejas, que na visão do Papa, o Papa chamava de hereges, né? Mas nós sabemos que está se tratando da verdadeira igreja de Jesus. A Igreja Católica não tem autoridade para chamar ninguém de herege, porque eles são os maiores hereges da história. Exatamente por fazerem invocação ao mundo dos mortos, acreditar que as almas que partiram desse mundo podem ser purificadas por eles. Isso é paganismo. Quando Saul participou disso, Deus condenou. O comentário prossegue. Devido às muitas mudanças inseparáveis da história movimentada da igreja em Cliff Hill, os primeiros registros foram perdidos. Mas 2 ou 3 fatos apontam para a existência muito precoce da própria comunidade. E agora ele vai citar a história de 1841. Em 1841, a antiga capela foi ampliada e modernizada. Por quê? Vocês verão que em 1841 já não havia mais perseguição às igrejas anabatistas, batistas ou separatistas na Inglaterra. Por quê? Vocês verão que ocorreram guerras entre católicos e protestantes, até tentativa de matar o rei. E aí o rei chegou num ponto que ele falou, olha, agora todas as religiões, todas as igrejas terão liberdade para funcionar na Inglaterra. Então, em 1841 já não tinha mais perseguição. Aí ele está dizendo, a igreja está ampliando, ou seja, ela está se desenvolvendo, ela está crescendo. E cavando a fundação, um grande batistério de pedra, bem cimentado, foi descoberto. Ou seja, até o batistério deles era escondido, porque o batistério era exatamente o local que caracterizava que eles só batizavam adultos. Porque o recém-nascido, o padre jogava uma água na cabeça, né? Esse batismo de recém-nascido, irmãos, ele não tem valor diante de Deus, porque ele não tem testemunho de fé. E cristianismo exige confissão de fé. O historiador prossegue. Por quanto tempo isso foi encoberto e em que período foi erguido, é impossível afirmar. Mas como algumas das lápides, ou seja, pedras, né, que tinham lá no cemitério adjacente à capela, foram erguidas no início do século XVI. Há alguma probabilidade de tradição de que a capela em si foi construída pelos Lollardos, que tinham opiniões batistas. Bom, os Lollardos, o historiador está contando, eu vou depois contar a história para vocês dele. Walter Lollardo foi um homem que a Igreja Católica enviou ele como inquisidor para matar as igrejas que não batizavam recém-nascido. Mas ele, quando chegou lá, que eles chegavam também para começar a debater com aqueles irmãos, né? Quando ele chegou lá, começou a debater, e daqui a pouco, por ordem, começar a prender e matar. E esses cristãos não faziam guerra contra a Igreja Católica e iam para o lugar de morte pregando. Esse inquisidor vai
se converter ao Evangelho, se Walter Lollardi vai acabar se tornando um pastor de uma igreja. Porque esses pastores que viviam escondidos, eles eram pessoas simples, né, que não tinham assim, autoridade para estudar numa escola secular. E nesse período, eu sempre falo para vocês, a alfabetização era muito pequena, irmãos. Esse período, a Inglaterra, ela era uma grande favela. Vocês podem pesquisar Londres nesse período, era um monte de barraco de madeira. Doenças, está perto de surgir a peste negra, né? Chamada na história assim, que era transmitida por ratos e se propagava com facilidade porque era uma região muito pobre. Claro que tinha o rei, tinha o papa, tinha os padres, arcebispos, os nobres, esses viviam muito bem. Porém, os outros, eles viviam, a maioria da população vivia numa grande pobreza. Ok? Então ele diz, uma das lápides é de 1357, época em que Wycliffe também eu vou contar a história dele para vocês, foi um anabatista que ele acabou se destacando na Inglaterra no período da Guerra dos 100 Anos. Por quê? A Inglaterra estava em guerra com a França era aliada do Papa, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o imperador do milênio, né? A Igreja Católica pregava que estavam vivendo o milênio. Aquele imperador, por ser aliado do Papa, a Inglaterra teve período que ela até expulsou os padres. E aí os anabatistas tiveram mais liberdade. E teve um professor anabatista que ele chegou a ser professor de Oxford. Ou seja, chance de estudar, e se destacou, o Papa tenta matar ele, mas o rei da Inglaterra não entrega, porque diz que ele era o melhor professor de Oxford. Nesse período, Oxford, né, já estava se destacando, porque já existia, né, um princípio de faculdade ou de colégio lá. Bom, Wycliffe, que ainda era membro do Merton College, Oxford. Mas as datas mais numerosas começaram no período em que a Europa acabara de se assustar com um ataque violento de Lutero ao papado. Ou seja, ele está dizendo, lá em 1500 é que vão aparecer, tá certo? Mais lápides, ou seja, cemitérios desses cristãos anabatistas. Muitas dessas lápides, especialmente as mais antigas, como podemos testemunhar em uma investigação pessoal, parecem tão claras e frescas como se eles foram gravados apenas um século atrás. Cliff Hill, essa região da Inglaterra, essa cidade, né, é sem dúvida uma das mais antigas igrejas batistas da Inglaterra. As primeiras ações da propriedade foram irrevogavelmente perdidas, mas as ações existentes, que remontam consideravelmente ao longo de 200 anos, descrevem a propriedade como sendo para os anabatistas. Olha, quando que ele escreveu esse John Christian, está aí no material didático que eu coloquei para vocês. Essa é uma obra de 1922. Vocês observam que eu tenho citado ela diversas vezes. É uma das obras mais respeitadas da história da igreja, das igrejas anabatistas, batistas, tá bom? Uma obra em 2 volumes, publicada nos Estados Unidos, que conta a história das igrejas chamadas separatistas, batistas, né, pelo mundo, principalmente na Inglaterra. Ok? Principalmente na Inglaterra. É uma obra confiável que vocês querendo, é só solicitar que eu também passo essa obra para vocês, ok? Bom, agora, na página 131 do livro 6, vamos ao ano de 1187, e lembre-se, a Igreja Católica já tinha organizado 2 guerras santas.
nesse período ela tinha perdido Jerusalém, na história que eu contei na última aula para vocês, em que Saladino, quando conquistou Jerusalém, ele concedeu um perdão aos católicos que se renderam. E lembre-se que o líder católico até falou, mas quando nós tomamos Jerusalém de vocês, nós fomos implacáveis, matamos velhos, mulheres e crianças, por que você vai nos perdoar e ser misericordioso conosco? Aí Saladino disse, porque o profeta Maomé nos ensinou a sermos misericordiosos com aqueles que se rendem. Ou seja, o católico aprendendo misericórdia com o muçulmano. E é verdade, irmãos, na história, os católicos, eles foram mais violentos que os muçulmanos. O próprio Saladino diz a história que ele, certa vez, degolou vários católicos. As pessoas, olha aí, ele não era misericordioso. Mas por que ele degolou aqueles católicos? Porque os católicos, através do rei da Inglaterra, que tinha aprisionado muçulmanos, ele mandou matar todos os muçulmanos. Aí Saladino, em resposta, matou também os católicos. Ok? Bom, agora no ano 1187, o que os católicos fazem? Ele resolve organizar uma nova Guerra Santa. Eu uso assim, Guerra Santa, porque é assim que os católicos chamavam. Os historiadores hoje chamam de cruzadas, Guerra da Cruz. Mas os católicos chamavam de Guerra Santa, porque eles acreditavam que eles estavam vivendo o reino de Deus, o reino milenal, de Apocalipse capítulo 20, que nós sabemos pela profecia que ainda virá. Mas eles pregavam isso. E na visão deles, esse reino teria começado quando? Teria começado com Constantino, lá nos anos 1300. Então, o ano 1187, na visão dos católicos, o milênio de Apocalipse 20 estava para acabar. Eles tinham que fazer a paz, esse reino profetizado que seria um reino de paz. Então, na visão deles, esse reino estava, na verdade, cheio de guerras. Essa heresia católica, ela permaneceu nas igrejas protestantes e nas igrejas reformadas. Você pega aí os reformados no YouTube, ensinando sobre o milênio, você vai encontrar eles dizendo que o milênio está acontecendo, que Satanás está preso. Ano passado, eu tive em São Paulo, me convidaram para debater com um reformado, metodista, ele defendendo lá que nós estamos vivendo o reino de Deus, nós estamos vivendo o reino de paz, Satanás está preso. Hernan Dias Lopes, se você procurar na internet Hernan Dias Lopes, milênio, você vai encontrar ele defendendo lá que Satanás está preso, que a influência dele está diminuindo no mundo e que o reino de paz de Jesus está acontecendo. Isso é um absurdo. Isso é contrário às Escrituras. Nós temos que defender as Escrituras e dizer que esses homens são hereges, são falsos profetas. Eles estão aí para enganar as pessoas. Eles desacreditam no arrebatamento da igreja, que Jesus volta para arrebatar a igreja, depois volta 7 anos depois para salvar Israel no fim da grande tribulação, e então depois é que Jesus reina na terra por 1000 anos. Mas eles dizem que não, eles seguem a doutrina católica dizendo que Jesus já está reinando através da igreja católica. Isso é uma incoerência muito grande, porque eles mesmos, Hernan Dias Lopes, ele diz que a igreja católica pratica paganismo quando ela acredita em purgatório e faz invocação ao mundo dos mortos. Olha que incoerência. Olha que incoerência. E os 1000 anos de Apocalipse já seriam aí 1700 anos. Inclusive, nesse ano de 2025, foi no ano de 325 que Constantino organizou a Igreja Católica no Concílio de Nicéia. Seriam exatamente 1700 anos. Como pode o milênio durar 1000 anos ou 1700 anos? É a confusão generalizada. Bom, então prosseguindo, página 131, o item 81, a Terceira Guerra Santa. 1187 da Era Cristã. Em 1187, o Papa Gregório VIII
convocou uma nova cruzada, que aconteceu entre 1189 e 1192, e tinha como objetivo retomar Jerusalém, que fora perdida para os muçulmanos. Gregório VII faleceu durante a organização da cruzada. Essa cruzada ficou famosa pela participação de 3 grandes reis: Filipe Augusto da França, Frederico Barba-Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico, e Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. Pelo número de soldados, temos uma dimensão do conflito. Veja, irmãos, o tamanho da guerra que os católicos faziam, dizendo que era a ordem de Deus. Urbano, né, o Papa que deu início à Primeira Guerra Santa, ele usou a expressão Jesus está mandando. Isso é mentira. Jesus nunca ordenou guerra nenhuma. Tá bom? Veja, segundo a história, eram 15 a 20 mil alemães, 20 a 25 mil ingleses, normandos e galeses, 10 mil franceses, 1000 hospitalários e templários. Hospitalários eram pessoas que, soldados que iam para trabalhar na parte médica, recuperando feridos, e templários eram pessoas que eles tinham a função de proteger os peregrinos, ok? Também 2.000 húngaros, 2.000 genoveses e pisanos, e 2.000 outros que os historiadores identificam que seriam dinamarqueses e noruegueses. Muitas dessas pessoas iam por uma questão também do saque, né? Porque eles iam saqueando cidades dos muçulmanos, e isso era enriquecedor. Isso era enriquecedor. O comentário prossegue. Quando Saladino venceu os cruzados católicos em 1187, ele foi misericordioso, permitindo que os católicos vencidos partissem, ainda que os cruzados tenham sido impiedosos quando conquistaram Jerusalém em 1099. Essa terceira cruzada se caracterizou por mais uma vergonha dos católicos. O rei católico Ricardo Coração de Leão ordenou a decapitação de 2.000 prisioneiros de guerra no evento que ficou conhecido como o Massacre de Ayader, e causou grande revolta em Saladino, e este decidiu, entre aspas, eu coloquei aí, desobedecer o profeta Maomé, e também executou prisioneiros de guerra. Porque, vamos dizer, prisioneiro de guerra é aquela pessoa que se rende. E Maomé tinha dito para eles serem misericordiosos. Quem se render você não mata. Tanto que na Segunda Guerra Santa, quando Saladino venceu eles, ele não matou os católicos que se renderam. Mas agora os católicos fazem o quê? Eles matam os prisioneiros de guerra dos árabes. Então, o que Saladino fez? Saladino fez o mesmo. Mandou executar também os católicos. A cruzada se concluiu com uma tentativa de acordo. Olha só que absurdo. Ricardo ofereceu a sua filha em casamento com o irmão de Saladino, e juntos eles reinariam em Jerusalém. Mas o irmão de Saladino deveria se converter ao catolicismo, o que ele não aceitou. Por fim, prevaleceu um acordo em que os muçulmanos mantinham o governo de Jerusalém, mas permitia que os católicos peregrinassem livremente. Ou seja, assim, os muçulmanos eles mantinham o controle até financeiro de Jerusalém, porque as peregrinações eram muito lucrativas. Os muçulmanos permitiam que os judeus peregrinassem a Jerusalém, e com isso eles ganhavam muito dinheiro, porque todo o comércio era controlado pelos muçulmanos. Os muçulmanos permitiam até que os judeus morassem em Jerusalém. E agora vão permitir que os católicos também morassem em Jerusalém. Os muçulmanos chamavam os judeus de o povo do livro, um povo a ser protegido. Ok? E a luta dos católicos romanos era para controlar financeiramente Jerusalém.
Vocês sabem que até hoje, a peregrinação que ocorre a Jerusalém, se você perguntar a alguém que já viajou a Jerusalém, você paga para entrar, claro, nas igrejas católicas construídas lá. E existe uma briga entre católico romano, católico ortodoxo e católico copta, vamos dizer, brigando por partes de cada igreja. Às vezes até diz que sai briga entre eles. E nessas guerras santas, ou cruzadas, como os historiadores chamam, tem guerra santa dessa que os católicos romanos atacam os católicos ortodoxos, que controlavam Constantinopla. Ok? Item 82 do nosso material didático, no livro 6, na página 132. Vamos estudar agora o ano 1180 da era cristã. Vamos estudar agora um exemplo, tá bom, de cristãos anabatistas, ok? E mais um exemplo de perseguição. Eu coloquei aí um texto para vocês do historiador Broadbent, que o título dessa obra dele, se vocês quiserem também, eu passo para vocês. Depois eu vou publicar essas duas obras que eu comentei hoje com vocês. Uma obra publicada nos Estados Unidos em 1931. O título da obra é A Igreja Peregrina. E essa obra, eu falo para vocês, é assim o título, tá bom? Que melhor descreve a igreja cristã nesse período. Porque a igreja cristã, ela é peregrina, ela está fugindo de um lado para outro. Agora nós vamos estudar um país que nós não citamos em nenhum momento anabatistas vivendo lá, que é a Bósnia. Okay? Então, esse historiador que escreveu essa obra, A Igreja Peregrina, veja o que ele diz. O título dos governantes da Bósnia era Ban. Assim como existe César, né, que era um título, se tornou um título, né, dos imperadores romanos. Alguns usavam, depois passaram a usar o título Augusto, que era acima de César. César passou a ser um subtítulo. Então, na Bósnia diz que os governantes eram chamados de Ban. Ok? Ele prossegue. O mais iminente deles sendo Curiban, que viveu de 1180 a 1204. Em 1180, este governante foi abordado pelo Papa como um fiel seguidor da igreja, no caso aqui da igreja católica, né? Tá bom? Que ele seria um seguidor. Mas em 1099 foi reconhecido que ele, sua esposa e família e 10.000 bósnios se juntaram a o que ele chama de heresia bogomil ou patarene, ou então igrejas de crentes na Bósnia, ou seja, eram igrejas anabatistas, que lá na Inglaterra eram chamados de separatistas, ok? Ou lollardos. Na França, principalmente, na Itália, eram chamados de valdenses, eram diversos nomes que estavam sendo chamados. Aqui eles eram chamados de bogomil ou patarene, ou igreja de crentes. Igreja de crentes é muito bom, porque vamos considerar, quem é da Assembleia de Deus há bastante tempo, sabe que na década de 70, quando eu era jovem, né, os não crentes, normalmente católicos ou espíritas, chamavam os assembleianos de os crentes, Igreja dos Crentes. É um título interessante, né? É um título interessante. E veja que esse título é usado lá em 1199. 1199 diz que o governador, o rei daquela região, ele aceitou a fé desses anabatistas, né, ou bogomil, né, ou igreja de crentes. O historiador prossegue. O Muidoslav, príncipe da Herzegovina, que é um país conhecido até hoje, né, Bósnia-Herzegovina,
assumiu a mesma posição, ou seja, 2 príncipes entraram para as igrejas anabatistas. Isso vai ser um problema, porque o católico, o Papa, ele, para ter o seu poder, ele tinha que ter esses reis no controle dele. Porque muito do dinheiro da Igreja Católica vinha exatamente, claro, dos reis e das terras que esses reis doavam para a Igreja Católica, onde parte do imposto era da Igreja Católica. Ok? O historiador prossegue. O país deixou de ser católico e viveu um tempo de prosperidade que permaneceu proverbial desde então. Uma pausa aqui para explicar a vocês, irmãos. Vocês vão ver na história que os países que eles primeiro deram liberdade aos anabatistas, eles foram os países que mais prosperaram na história. Nós foram os países que mais prosperaram na história. Então, e quais os países eu posso citar como exemplo para vocês? Posso citar Inglaterra, Holanda, são um dos melhores países para se viver na Europa. Os Estados Unidos, quando fez a sua independência da Inglaterra, ele colocou lá, né, próximo de 1790, ninguém poderá ser molestado por sua fé. Então, esse historiador diz que a Bósnia, ela viveu um período em que ela se desenvolveu, ela prosperou, porque é uma promessa que nós aplicamos à igreja, né? Deus prometeu que quem abençoasse Israel seria abençoado. Quem abençoasse os descendentes de Abraão seriam abençoados. E nós somos descendentes de Abraão na fé, disse o apóstolo Paulo. Então, o país que recebe o cristianismo bem é um país abençoado. Você veja, o Brasil, ele está sob maldição. Todo mês você vê o Brasil tendo déficit atrás de déficit, prejuízo atrás de prejuízo. Agora, em fevereiro, saíram os números, 30 bilhões de déficit. E o governo pega dinheiro emprestado para jogar no mercado. Vocês podem ver como o endividamento do Brasil está crescendo. Só esse governo atual já são mais de 100 bilhões de endividamento. O endividamento, que é contado principalmente pelo PIB, né? Cresceu da casa de 70% do PIB para a casa de 80%. Por quê? Porque o Brasil hoje é um país que ele está contra Israel e contra a igreja. Eles tentaram no ano passado colocar os terreiros de Umbanda como sendo postos de saúde. Os postos de saúde do INSS, teria alguém lá de terreiro de Umbanda para fazer um tratamento alternativo. O Congresso criou uma lei, proibiu, o governo deu um jeito e conseguiu fazer. Agora, os terreiros de Umbanda vão ter investimento do governo para serem postos de saúde. Esse país vai para o buraco, irmãos. Esse país vai para o buraco. Cada vez que você vai no mercado, você faz uma compra simples, ok? Você vai gastar 300, 400, 500 reais. Você fazer uma compra do mês, hoje, né, o normal é você gastar 1.000 e daí para diante. Então, esse exemplo que esse historiador está contando da Bósnia é interessante. Ele prossegue, ainda na página 132, não havia padres, ou melhor, o sacerdócio de todos os crentes foi reconhecido. Por quê? As igrejas anabatistas pregavam isso, que todo cristão é um sacerdote, todo cristão pode pregar, inclusive as mulheres. As igrejas eram guiadas por presbíteros, né? Como era a Assembleia de Deus, né? Que foram escolhidos por sorteio, vários em cada igreja. Um supervisor, chamado de grão-duque, pai, e irmãos ministradores, chamados de líderes e anciãos. As reuniões poderiam ser realizadas em qualquer casa, e as reuniões regulares, os locais de culto, eram bastante simples, sem sinos, sem altar, apenas uma mesa sobre a qual
pode haver uma toalha branca e uma cópia dos evangelhos. Então você veja, já na Bórnia, havia, como eu mostrei para vocês em outro momento, tradução da Bíblia. Isso a Igreja Católica não aceitava. Não aceitava. Nós veremos que Walter Lollardo, aquele que a Igreja Católica chamou de os Lollardos, Walter Lollardo, ele trabalhou pela tradução da Bíblia. Vimos, nós estamos no ano 1199 agora, nós vimos que Pedro Valdo, ele também fez uma tradução da Bíblia. A Igreja Católica caça eles para matá-los. E aqui na Bórnia, então, o que eles fazem? Eles já tinham uma tradução dos evangelhos. E veja o que vai acontecer. Uma parte dos ganhos dos irmãos era destinada, além do alívio dos fiéis doentes e dos pobres, e para o apoio daqueles que viajaram para pregar o evangelho entre os não convertidos. Ou seja, aqui você já está vendo a obra missionária. Eu mostrei para vocês que lá nos anos 900, os paulicianos foram expulsos da Armênia e eles saíram pregando o evangelho pelo mundo. Vimos num tópico anterior que em 1154, a partir do ano 1000, eles começaram a chegar na Inglaterra. Aquele grupo que vinha lá da Armênia, que eram anabatistas, que são chamados na história de paulicianos. Era a verdadeira Igreja de Jesus fugindo na história, irmãos. Fugindo da perseguição católica. Então vocês vejam o absurdo que a Igreja, por exemplo, citar a Assembleia de Deus, o absurdo que a Assembleia de Deus está cometendo hoje, dizendo que nós saímos da Igreja Católica. Está aqui diversos historiadores que eu estou mostrando para vocês, mostrando que a Igreja Católica nos matava. Tá bom? O Papa Inocêncio III, continuando a leitura, que diz a história, irmãos, foi um dos papas mais violentos da história. Foi um dos papas mais violentos da história. O Papa Inocêncio III, com a ajuda do rei da Hungria, exerceu tal pressão sobre Caliban que no encontro em 1203 entre os enviados do Papa e o Ban, acompanhado pelos magnatas da Bórnia, os nomes Bórnia são complicados, né? Bigé-Lopolge, a planície branca, onde Culi mantinha sua corte, a Bórnia e os líderes concordaram em se submeter à Igreja Católica, prometeram nunca mais recair na heresia, mas erigiam um altar e uma cruz em cada um dos seus locais de culto, e ter sacerdotes que deveriam ler a missa e ouvir a confissão e administrar o sacramento 2 vezes por ano. Por que ele usou a Hungria? Segundo a história, a Hungria era um país mais rico e mais bem armado que a Bórnia. E o Papa diz a história. Ele ameaçou, se você continuar com essas igrejas dos crentes, né, nós vamos invadir a Bórnia. E aí o que o líder teve que fazer? Ele falou, não, então tá bom, então eu volto para o catolicismo. Não? Mas o que ocorre? Nós vamos ver agora, esse historiador vai continuar contando, que o povo falou, olha, o rei pode ser católico, mas nós não queremos ser católico mais não. Eles conheceram a verdade. Então as igrejas católicas ficavam vazias. E o que o Papa vai fazer? Vai ordenar a invasão do país. O historiador prossegue, olha. Os hereges nunca mais seriam tolerados na Bórnia. No entanto, sob a pressão da ameaça de guerra, a Ban e os governantes do país fizeram tal acordo. As pessoas se recusaram completamente a aceitá-lo ou a ficar vinculados a ele. Ou seja, o povo não quis voltar para o catolicismo. Quem conhece a verdade do Evangelho, irmãos, ele prefere a morte. Por quê? Porque ele sabe que essa religião de purgatório e de invocação ao mundo dos mortos, essa religião, ele sabe que é a religião de Baal. Não existe dúvida disso. Por isso é que ele não aceita. Eu falar, você tem que
ir para um padre, você como pastor vai fazer um velório, você vai ter que invocar o mundo dos mortos para tirar aquela alma do purgatório. Eu falei, pode cortar minha garganta, mas eu não faço isso. Eu sei o que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia chama de abominação. Deus rejeitou o rei Saul quando ele participou de uma invocação ao mundo dos mortos. Que isso? Então o povo rejeitou. O comentário prossegue. Os irmãos Nabóina tiveram comunhão com seus semelhantes crentes na Itália, no sul da França, na Boêmia, no Reno e em outras partes, chegando até a Flandres e a Inglaterra. Ou seja, esses irmãos que se converteram, né, por essa pregação dos anabatistas, eles tiveram que fugir. E eles tinham comunhão com diversas igrejas pela Europa. Isso aqui é uma história muito importante. Por isso que eu gosto de colocar o texto do historiador. Eu poderia parafrasear isso aqui tudo para vocês. É fácil parafrasear. Mas eu estou colocando o texto do historiador na íntegra. Eu coloco até texto de historiador católico. Texto de historiador protestante. Bom, para que fique claro para vocês o texto que eles pensam. E aí nós temos como agora interpretar. Então esse historiador está deixando claro que haviam sim igrejas anabatistas por toda a Europa. Mas os católicos, protestantes e reformados mentem para vocês. Eles dizem que existia a igreja católica e existia algumas igrejas problemáticas, que eram hereges, que eram perigosas e que tinham que ser destruídas. Qual era a heresia deles? Era não batizar recém-nascido, era não acreditar em purgatório, era não fazer invocação ao mundo dos mortos. Essa era a heresia deles. Então isso não cola. Não? Eu posso garantir para vocês, se Jesus não voltar em 10 anos, em 15 anos, esse trabalho que eu estou fazendo com vocês, ele vai mudar a visão da história da igreja no Brasil. Vai mudar. E eu posso garantir para vocês, se Jesus não voltar em 10 anos, nós provavelmente vamos ver as igrejas católica e protestante e reformada tudo às moscas, como está acontecendo na Europa. Pode pesquisar. Na Europa, essas igrejas católica, protestante e reformada estão sendo vendidas, estão sendo transformadas em museu, em bares, em pista de skate, porque ninguém quer saber dessas igrejas. São uma igreja morta. Eles não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Sem os dons espirituais, é uma igreja morta. Não tem como elas sobreviverem. Por isso que elas estão morrendo na Europa, nos Estados Unidos. E aqui estão tentando enganar a verdadeira igreja de Jesus. Mas não vão conseguir, não. Bom, o historiador prossegue. Quando o Papa declarou uma cruzada contra os albigenses e a Provença estava sendo devastada, fugitivos encontraram refúgio na Bósnia. Olha, albigenses era uma região da França. Albi é uma cidade da França. Lá tinha muitos anabatistas, que lá eles eram chamados de albigenses. A Igreja Católica organizou uma cruzada, irmão, um exército. E era para pegar e matar. Aí o que eles fizeram? Fugiram para a Bósnia. Mas agora, o que os católicos estão fazendo? Eles vão fazer uma cruzada contra os bósnios. Anciãos bósnios e provinciais eram consultados em conjunto sobre questões de doutrinas. Rumores correram que os movimentos espirituais na Itália, França e a Boêmia estavam todos ligados a um papa herético. Eles diziam que tinha na Bósnia uma pessoa que era o líder de todas as igrejas anabatistas. Nunca foi comprovado isso, mas é provável, né? É provável que alguém começasse a se destacar e fosse um pastor visto por todos como o líder de todas aquelas igrejas. Então eles dizem que tinha lá na Bósnia um pastor que, vamos dizer, nunca foi comprovado na história, porque eles tinham que fugir, né? E essas igrejas foram destruídas. Quando o exército do Papa entrar lá, vai destruir essas igrejas, matar essas pessoas. Quem não conseguir fugir,
vai ser capturado e queimado vivo, tá bom? Então eles diziam que teria um líder dessas igrejas que o Papa chamava então de Papa herético, na Bósnia. Isso era apenas imaginário, pois nenhuma pessoa assim existia, mas mostrava que uma forte influência se manifestava da Bósnia. Um inquisidor italiano, olha o que ele vai contar agora, ou seja, aquele que o Papa manda para matar, né? E sempre lembrando, o inquisidor, normalmente quem era? Era um franciscano ou dominicano. Esse Papa atual foi o primeiro a homenagear esse Francisco de Assis, que foi um matador de cristão. Os inquisidores eram matadores, eram eles que torturavam e queimavam. Tá bom? Ele diz, um inquisidor italiano, Ranieri Sacconi, vivendo no reinado de Cully, que, tendo sido ele próprio um herege, ou seja, ele esteve nas igrejas anabatistas e depois foi contratado como inquisidor. Ele teria se desviado. Nas nossas igrejas, a gente vê, eu já pastoreei a igreja e eu vi pessoa aceitar Jesus e passa um tempo se desviar, daqui a pouco estava no mundo todo errado. Pelo que a história conta, foi o que aconteceu com esse Raniero, tá bom? Ele viveu naquela região e chegou a frequentar igrejas anabatistas lá, tá bom? E diz, ele sabia mais sobre eles do que a maioria. Chama-os de igreja dos cátaros, ou seja, os de vida pura. Cátaro, lembrando, vem do grego, significa puro, tá bom? Chamava eles de os de vida pura. Mas agora, por ordem do Papa, ele tem que matar. Nome usado desde antes da época do imperador Constantino. E diz que eles estende-se, presta atenção, do Mar Negro ao Atlântico. Significa do Mar Negro até o Atlântico, representa a região da atual Ucrânia até Espanha e Portugal. Ou seja, eles estavam em toda a Europa. É o que esse historiador conta sobre esse inquisidor. O mesmo historiador, no livro A Igreja Peregrina, que eu sempre repito, seria o melhor nome para a igreja na história, né? Ele diz, a paz que Caliban comprou ao ceder à pressão de Roma não durou muito, pois ele não conseguiu obrigar seu povo para observar seus termos. Após sua morte em 1216, o Papa nomeou autoridades católico-romano e enviou uma missão para converter os bósnios. As igrejas anabatistas do país, no entanto, aumentaram ainda mais e se espalharam para a Croácia, Dalmácia, Istria, Carniola e Eslavônia. Cerca de 6 anos mais tarde, o Papa, desesperado de converter os bósnios, por além de métodos forçados e encorajados pelo sucesso da sua cruzada na Provença, ordenou ao rei da Hungria para invadir a Bósnia. Então, foi o irmão Cristiano. Desculpe me interromper.